Não. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje o que me traz na tribuna, cheguei a adiantar ontem no nosso pequeno expediente ali, a questão do pedágio, né? Acredito que o sistema de pedágios no Rio Grande do Sul, e essa mudança de sistema também é uma das maiores farsas do governo Eduardo Leite, né? O governador prometeu lutar pelo povo, trazer melhorias e diminuir impostos, que é o que a gente espera. Mas o que fez? Simplesmente resolver a situação do pedágio é substituir as cancelas de pedágio pelo sistema de cobrança automática. Sem transparência, sem diálogo e só aumentou o custo para quem precisa dessas rodovias. Pode passar o vídeo, Paulo. Então é importante salientar. Não haverá praça de pedágio na 118. Essa é uma decisão importante. Também, né, governador, porque não haverá praça de pedágio, mas o free flow é um pedágio. Pedágio sem a praça. As pessoas se referem ao pedágio, né, sabendo o que é pedágio para as pessoas que estão nos escutando. O que é um pedágio? Pagar para circular na estrada. O pedágio é passar numa praça que vai ter e a própria carta da RS, do grupo da RS 118, que se mobiliza contra a RS 118, deste grupo de pessoas, de alguns empresários. Pode tirar, Paulo. Aqui ele falava e ele prometeu, tem documento assinado, que a 118 não teria pedágio. Mas é que o governador entende diferente o que é pedágio. Mas eu quero saber, o pessoal de casa, as pessoas da nossa comunidade, o que elas entendem por pedágio? Como eu falei ontem aqui nessa casa, eu fui viajar para Porto Alegre e eu pagava R$ 11,90 para ir a Porto Alegre. Pelo trajeto que eu fiz agora na semana passada, e mais de R$ 48,00. Quase R$ 50,00 para ir a Porto Alegre. Se precisar ir toda semana, imagina uma pessoa que precisa fazer esse deslocamento toda semana. Como que fica? E mais que uma vez por semana. Então, eu acho que essa casa, a gente já adiantou o debate ontem, vai fazer uma moção, enfim, mas eu acredito que essa discussão tem que vir à tona aqui nessa casa legislativa, porque aqui é o nosso momento de fala, é o nosso momento de discordar das situações e realmente ser o representante das pessoas que nos colocaram aqui. Esse aumento da ida a Porto Alegre, por exemplo, é um exemplo simples, é um aumento de 300%. 300% de aumento na questão do free flow. Sem falar que o free flow já está nacionalmente prejudicando as pessoas. Inclusive, tem até alguma cidade aqui que, no Rio de Janeiro, a Paula vai trazer a notícia ali, a Justiça já determinou, num dado momento, o cancelamento de todas as multas do Free Flow. Por quê? Porque é um modelo falho, injusto, sem transparência e que prejudica a população. Prejudica a população. Porque, como a gente falou, essa multa vem em 30 dias. As pessoas que passam por ali, muitas vezes de idade, nem sabem que tem que pagar aquilo dali. Eu passei e eu disse assim, eu tenho que pagar para mim não esquecer. Só que na hora que tu passa, não está disponível para te pagar. Quando eu voltei, que ele ficou disponível para mim pagar o primeiro pedágio. Então, vocês imaginem que é um sistema que não tem a devida transparência. E já está sendo discutido, então, no Senado, em outros estados, para reconhecerem que esse sistema é injusto e que o governador, eu acredito, que implantou erroneamente sem a discussão devida com
a população, com a população que realmente utiliza das nossas rodovias. A gente vai para Santa Catarina, a gente pode passar em 10 praças de pedágio. Mas a estrada é maravilhosamente bem cuidada. E o valor é menos de 1/3 do que é no Rio Grande do Sul. Nós agora temos mais praças, que é para baratear e que é para as estradas estarem ok. As estradas não estão ok e não barateia o valor. Daí a gente pega uma rota do Sol da Vida, que está sempre esburacada, que sempre tem problema, e daí a gente escuta, teria que botar um pedágio aqui. Teria que botar um pedágio aqui. Mas a gente já paga o IPVA por isso, gente. A gente já paga o IPVA para ter as melhores estradas. E se vamos pagar um pedágio, que essa estrada seja bem cuidada. Que essa estrada esteja em condições trafegáveis. É inadmissível a gente pagar o valor que se paga o pedágio aqui no Rio Grande do Sul e ter as estradas dessa maneira. Vereador Sandro, seu à parte. Obrigada, vereadora. Nas nossas discussões aqui na legislação passada, e gostaria que os colegas também que aqui estavam na época também comentassem sobre o assunto, nós comentamos muito da questão do valor do pedágio que tem na 101, né? Olha quantos quilômetros que você faz na 101 antes de pagar um pedágio. E olha o valor que é o pedágio da 101. E aí você pega quantos quilômetros aqui você faz na Serra Gaúcha com o Free Flow, né? De um até o outro, e o valor que você paga. Então, essa é a explicação que eu até hoje não recebi, de nenhum ente credenciado que pode nos dar essa explicação ali. Por que que lá você pode fazer, eu não sei qual é a distância, mas vamos lá, 100 quilômetros, 50, 100 quilômetros, não sei, de um até o outro, e olha o valor que você paga, olha a qualidade da rodovia 101, que é exemplar, né? E olha aqui a distância de um para o outro e o valor que você paga. Isso ninguém explicou até agora. Obrigado, vereador. Ainda mais com a questão agora de mais um bloco sendo encaminhado aí para pedágios, que a gente viu até a manifestação das pessoas sobre isso. E o pior, né? O problema, em menos de 2 anos, o Free Flow já gerou 1 milhão de multas no Brasil. Mais de R$1 milhão de multa. Então, esse sistema é uma fábrica. Concede uma parte, vereador. Uma fábrica para criar dívidas para os motoristas, né? É só essa a explicação do sistema Free Flow, conhecido aí nacionalmente no país. Seu à parte, vereador Edson. Vereadora Daiane, parabenizá-la pela sua fala, pela sua manifestação. Eu não sei qual foi o tempo hábil colocado para efetivamente o sistema Free Flow funcionasse, eu não sei. Mas tem algumas minúcias que penso que ainda não foi ajeitado. Eu, esses dias, troquei de veículo seminovo, comprei aqui numa concessionária. Automaticamente, daqui a pouco, tem que fazer a transferência do veículo, está tudo certo. Só que é o seguinte, eu fui fazer, ainda não consegui, e a conta foi para a concessionária. Eu não consegui ainda transferir para o meu nome esse sistema, para cadastrar e deixá-lo lá em condições de fazer o pagamento. Então, a preocupação, já avisei lá a concessionária para que verifiquem como é que eles podem fazer, é eles que têm que fazer essa otimização, mas veja bem, qual que é a nossa grande preocupação nisso tudo que vai desencadeando? Daqui a pouco tu não paga, vem multa para ti, a gente não sabe onde está essa multa. Nota o transtorno que isso tudo gera. É um sistema que agora, neste momento, automaticamente é para a cobrança. Agora, as nuances que acontecem para o usuário, para que se faça de acordo com o que foi preconizado, o pagamento a gente não está conseguindo. Eu cito um caso pessoal, porque já fui a Porto Alegre e não consegui pagar o pedágio. É isso mesmo, vereador Edson da Rosa. O vereador Pedro pede uma declaração de líder para mim continuar. Uma declaração de líder, presidente. Declaração de líder, segue na tribuna a vereadora Daiane Mello. Exatamente isso, vereador Edson da Rosa. É um sistema injusto e, como eu disse, falta transparência para a população. Porque eu passei por ali, o meu pai estava dirigindo, e daí ele já assustado, porque já chegou multa para ele disso, ele disse, já paga. Eu disse, não dá para pagar agora.
Não está liberado. Daí ele disse, mas tu não pode esquecer, porque vai vir a multa. Então, é uma situação preocupante. É 5 pontos na carteira, R$195 de multa e que vem em 30 dias. Isso é inadmissível. Sem ter um acesso direto, então, que se liberasse na hora que eu estou passando, porque é nessa hora que eu estou passando pelo sistema. E as outras pessoas nem sabem que aquilo dali é um sistema de cobrança. Muitas das pessoas que passam por ali, elas não sabem. Então, é isso que nos preocupa. Seu à parte, vereador Libardi. Muito obrigado pela gentileza. A primeira questão que acho que é prudente é que a Defensoria Pública tomou uma iniciativa de ingressar judicialmente requerendo a suspensão das multas. Aqui na Serra foram 250 mil multas. Eu colaborei com 4 multas. Recente tinha trocado de carro. Entrei no carro, tinha a tag, comentei com o vereador Caleb. E de volta, quando vi, 4 multas. R$800 para pagar referente aos pedais free flows. É uma situação que realmente preocupa não só pelo valor de R$800, preocupa quanto a cassação do direito de dirigir, perde o desconto no IPVA, de bom motorista, não adianta mais fazer o lançamento de CPF na nota. São várias questões que eu acho que a senhora está abordando muito bem e que preocupam toda a população. Mas o cerne da questão é que é absurdo o valor que é pago. E eu me admiro ainda o percentual de imposto que é recolhido sobre o valor. Porque o custo da operação, eu estava verificando que a cada R$2 arrecadados, só 60 centavos são investidos em estradas, porque tem quase 30% de imposto, mais o custo de operação. Então, o resultado efetivo para quem utiliza a estrada é quase nenhum. E me somo também à manifestação do vereador Santo Fantinel no que refere à BR-101. Não houve a necessidade de expansão, não houve a necessidade de alteração da via. O governo federal entregou ela pronta para que houvesse manutenção. E quando tu faz um contrato ou uma concessão para que haja necessidade de investimento, não é sustentável. Porque o que acontece, eu e você sabem, o free flow está colocado ali não porque praça de pedágio custa caro, é para evitar que as pessoas desviem. E ele é colocado em locais estratégicos para isso. Então a gente acabou se tornando refém. Parabenizo a senhora pelo tema e a Defensoria Pública pela atuação necessária, no caso, na defesa dos gaúchos. Obrigado. É isso mesmo, já tivemos essa ação, vereador Libardi, e que é importante, porque a população fica à mercê. E ela acaba pagando ali porque ela não sabe exatamente nem que direitos que tem, né? E o governo diz que o free flow cobra de uma forma justa, e quando pode ser justa, se triplicou o valor, né? É o que a gente está falando, né? 300% de aumento. O free flow acabaria com as filas do pedágio, mas o que adianta acabar com as filas e doer no bolso das pessoas? Também não adianta de nada. E fora, como eu já falei, já foi falado até ontem, a questão que a gente paga 2 vezes pelas estradas, então, né? A gente paga o IPVA e também paga a questão dos pedágios por onde a gente for circular. A verdade é uma só. O governador mentiu para o povo gaúcho e isso está exposto todos os dias quando a gente passa pelas estradas, porque ele propôs, disse que ia fazer vários investimentos em questão de infraestrutura e só modificou o sistema das cancelas. De Torres a Florianópolis, por exemplo, 29,60. 29,60. 550 quilômetros. 550 quilômetros, ida e volta, 29,60. E a Porto Alegre, R$50. Isso é uma forma justa? E agora, com a implantação mais do bloco 2, que aí vai dar um pedágio para nós a cada 20 quilômetros. Isso é inimaginável. Só que não está sendo discutido isso com a população. E a gente precisa entrar no debate e discutir, dizer que chega. Chega dessa exploração, chega desses pedágios, chega do sistema free flow, porque a gente realmente quer estradas boas. E até muitas pessoas vêm e falam bem assim, pode ter o pedágio? Pode, desde que a estrada esteja boa. Mas aí tu pega uma ida à Vacaria, o tanto que tu paga de pedágio, e a estrada é horrível. A estrada é simples, não tem uma estrada horrível.
Então, é isso que eu acho que a gente tem que discutir, não só nessa casa, mas na Assembleia Legislativa. A gente precisa que as pessoas se levantem, a gente precisa da população também junto com nós nessa luta. Seu parte, vereador Eloy. Vereadora Daiane, nesses anos de mandato aqui na Câmara, tive a oportunidade de criar a Frente Gaúcha de Luta contra os Pedágios. Chegamos a reunir mais de 400 vereadores de todo o estado lutando contra a questão dos pedágios privados, mas que sempre colocando uma alternativa correta, que era o pedágio comunitário. O pedágio comunitário ele dialoga com a população, e a população tem como interferir porque está diretamente ligado ao governo, né? A partir do momento que tu dá uma concessão por 20, 30 anos e transforma num contrato, acaba o que aconteceu no governo Brito, né? Toda uma discussão sobre o fim dos pedágios e da indenização que o Estado ainda deveria pagar, né, se tirasse os pedágios. Aqui em Caxias, daí parece que a gente não aprendeu, né? Não aprendeu toda a nossa luta que a gente fez aqui para acabar com aquele pedágio maldito de Farroupilha, né? E que foi uma luta, uma conquista nossa, né? Aí voltou toda a discussão sobre a implementação dos pedágios, já lá no governo Sartori e depois no governo Leite, né? E Caxias ficou olhando. Porque nós estamos pagando uma fortuna de pedágio, mas obras que é bom nada. Pergunta se tem ali um viaduto no Risso, se tem um viaduto na Forqueta, né? Não tem nada de previsão de obras que deem retorno ao que a gente está pagando, né? E essa questão do free flow, isso aí é cartas marcadas, já foi, né? Já era, não tem como voltar atrás. O mínimo deveria ter um período de transição. Bota essa porcaria aí, mas bota pelo menos uma cabine do lado ali para cobrar pedágio para quem quer pagar à vista, né? Para tu não ficar aí com toda essa indústria de multas, né? Então, é uma decepção sempre que a gente vai discutir essas questões, que é o acadelamento, vamos usar essa palavra mais forte, é o acadelamento de algumas autoridades, de algumas personalidades políticas, né, de se submeter a um troço vergonhoso de explorar a população. Explorar a população, né? É um roubo legalizado. Isso é um roubo legalizado. Então, sei lá, eu devo ser de outro tempo, vereador Cristiano, mas não me conformo mais com isso, né? A gente vai na obrigada, vereador Edson, vai na obrigada, porque senão, meu Deus do céu. Mas cumprimentos para a senhora por estar tendo a coragem de tocar esse assunto. Porque tem muitos políticos, seus conhecidos, que defendem isso aí abertamente. Muitos políticos, conhecidos seus, conhecidos meus, né, que defendem. Estão ali defendendo, tem que tirar a população. Vamos lá. É isso mesmo, só que a população nos elegeu para sermos, né, o representante deles. E se essas pessoas elas não entendem isso, a próxima eleição está aí e elas vão começar a entender. Eu acredito que a população precisa cada vez mais ser informada sobre essas questões para que ela saiba escolher melhor os seus representantes, porque ninguém vota num deputado aí pedindo para que ele vá lá e faça apoio ao governador, palminhas para os pedágios. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Daiane. Acredito que, como os vereadores já comentaram, a senhora também, tem questões preocupantes nesse tema, né, que nos preocupam muito. Por exemplo, essa fábrica de multas que o vereador Eloy comentou, a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão do trânsito, porque vejo que ao invés de prevenir acidentes, ao invés de nós pensarmos nos problemas de fato, a gente está onerando mais as pessoas que já pagam altíssimos impostos, e o governo do estado fez toda uma propaganda do uso da tecnologia em relação aos pedágios free flow, que causam uma sensação de não existir pedágio. Isso que é o mais preocupante. As pessoas acham que não existe pedágio, não pagam, depois vem a multa. Então tem muito problema e é fundamental que a gente toque nesse assunto, sim, para alertar a população.
Obrigada, vereadora Andressa. Para finalizar, então, eu digo que o debate tem que acontecer nessa casa. Esse sistema é um sistema de exploração, é uma fábrica de multas e acredito que a nossa região vai sofrer muito ainda com isso e a gente precisa de uma mobilização, sim, porque, como o vereador Eloy Friso falou, é uma exploração legalizada, regularizada aí pelo governo do Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a